Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico e bem-vindo a esse quadro, Os conselhos dos padres da igreja, dos pais da igreja para os cristãos deste século. Muitas vezes, como eu digo sempre, os escritos dos pais apostólicos, dos padres da igreja, dos pais da igreja, estão caindo no esquecimento. E eles que viveram tão próximo dos apóstolos e trouxeram para nós ensinamentos muito firmes e coesos a respeito da vida cristã. Hoje o conselho vai para os diáconos da igreja. São Policarpo, escrevendo aos Filipenses, eu estou fazendo alguns vídeos sobre São Policarpo, depois nós iremos fazer sobre outros pais da igreja. São Policarpo escrevendo aos Filipenses no capítulo 5, a partir do versículo 2, estou usando essa expressão para ficar mais fácil de você encontrar a citação. São Policarpo, aos Filipenses, no capítulo 5, a partir do versículo 2, ele vai dar conselhos aos diáconos. De igual forma, que os diáconos sejam irrepreensíveis diante da justiça dele. Dele quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, os diáconos devem ser irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que anda conforme os ensinamentos de Jesus, ou seja, conforme a regra de vida que Cristo nos ensinou e não vive no erro. E por isso não precisa ser corrigido, não precisa ser repreendido. Ele vai dizer assim: são servidores de Deus. Os diáconos, a palavra diácono significa isso, servidor, serviço, servir, diaconia, São servidores de Deus e de Cristo e não dos homens. Então você, diácono, precisa compreender que você é servidor de Deus, que você serve a Cristo Jesus e não serve a homem. O apóstolo São Pedro disse assim: o que importa? Nós devemos obedecer a Deus ou aos homens? E aqui cabe a mesma coisa. O que importa? Nós devemos servir a Deus ou aos homens? Ah, então se eu vou servir a Deus, eu não vou servir aos irmãos? Você vai servir aos irmãos servindo nele Cristo. Lembra do que Jesus disse? Jesus disse: toda vez que vocês derem um copo de água fresco a um desses pequeninos, por causa do meu nome, é a mim que vocês estão fazendo. E isso não ficará no esquecimento, diz o Senhor Jesus. No dia do julgamento, Jesus vai dizer em São Mateus capítulo 25, que no dia do julgamento ele vai dizer para os benditos de seu Pai e para os malditos do seu Pai, para os benditos: achegai-vos de mim, benditos de meu Pai, porque eu estava com sede e tu me deste de beber, eu estava com fome e tu me deste de comer, eu estava nu e tu me vestiste, e assim sucessivamente. E os malditos do meu Pai, como disse Jesus, dirá a mesma coisa, porque eu estava com sede e tu não me deste de beber. Ou seja, quando você serve ao irmão, você não serve o irmão por ele mesmo, você serve a ele porque você está servindo a Deus e a Cristo Jesus. E assim o irmão é beneficiado. Lembra que São Paulo perseguia os cristãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Jesus vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E São Paulo vai dizer: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha ascendido aos céus, mas mesmo assim Paulo perseguia Jesus. Por quê? Porque perseguia os membros do corpo de Cristo. E assim perseguia ao próprio Cristo, certo? E ele vai dizer: são servidores de Deus e de Cristo, e não dos homens. Que não caluniem, veja, um conselho para os diáconos: que não caluniem, nem sejam dúplices, ou seja, hipócritas, dúbios, fingidos. Que não caluniem, nem sejam dúplices, nem amantes do dinheiro. São Policarpo insiste em dizer que nós não devemos amar ao dinheiro. E ele continua para os diáconos: sejam castos em todas as coisas. Veja, castidade não é celibato, que muita gente confunde a castidade com o celibato. A castidade é um modo de vida a exemplo de Cristo,
em qualquer vocação que nós exercemos, seja no diaconato, seja, por exemplo, o diácono permanente é esposo. Então, na sua condição de vida como diácono e como esposo, seja casto, né? Sejam castos em todas as coisas, misericordiosos. Vejam, os diáconos devem ser pessoas misericordiosas, zelosos. Zelosos de quê? Da igreja, do serviço litúrgico, zelosos do altar, zelosos da palavra de Deus, andando segundo a verdade do Senhor. Não um diácono, na boca de um diácono, na vida do diácono, na vida de qualquer cristão, mas o conselho aqui é para os diáconos, não deve existir mentira. Andando segundo a verdade do Senhor, que se tornou servidor de todos. Veja, Cristo é o ícone para todos os diáconos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O diácono não foi chamado ao diaconato para ser servido, para privilégios, para status, mas para servir, a exemplo de Cristo, que é o ícone dos diáconos. Ele vai dizer: se o guardarmos neste mundo, ele nos dará em troca o tempo futuro. Se nós guardarmos Cristo nesse mundo, ele nos dará em troca o tempo futuro. Pois ele nos prometeu ressuscitar-nos dentre os mortos. E se a nossa conduta for digna dele, também reinaremos com ele, se tivermos fé. Então ele dá um conselho para os diáconos e conclui abrangindo esse conselho para toda a igreja, dizendo, né? Se o guardarmos Cristo, se o guardarmos neste mundo, ele nos dará em troca o tempo futuro, ou seja, a eternidade, a vida verdadeira em Cristo no reino dos céus. Pois ele nos prometeu ressuscitar-nos dentre os mortos. E se a nossa conduta for digna dele, de Cristo, também reinaremos com ele, se tivermos fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, agora e para toda a eternidade. Amém, amém e amém. Dá uma curtida no vídeo, se você ainda não curtiu o vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal, compartilha com os teus amigos. E não se esqueça, quando se inscrever, clique no sininho e no primeiro sininho para receber todas as notificações, para que você não perca os conselhos e os demais vídeos que nós postaremos aqui. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.